Estamos de volta com o seu programa Celebração e desta feita para aprofundar um pouquinho mais a questão do batismo. O batismo dentro da salvação. Já falei, repito-me, não dá para falar sobre batismo sem que primeiro falemos sobre salvação. É necessário que estes dois temas estejam interligados, uma vez que o batismo ele aparece em função dessa salvação. É uma nota característica da missão da igreja, né? Jesus que ide, batizar e ensinar e todas as nações, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê isso lá em Mateus e também em Marcos, né? Mas chegaremos lá. Quero apenas colocar mais um ponto, frisar mais um ponto. Eu já falei que para a salvação precisa de crer, precisa ter fé, não há dúvida alguma sobre, porém não somente. Fé, penitência, renúncia, sacrifícios, boas obras, guardar os mandamentos e uma série de outras coisas que tem, que tanto quanto são importantes. Tanto quanto são importantes. Essa fé em Deus. Dizer que eu me salvo por essa fé vertical, é eu e Deus, é uma cruz aleijada, é uma cruz que não tem a dimensão horizontal. Então, quando eu vivo essa fé desprovida de obras, eu preciso questionar-me. É a palavra de Deus que fala e já mostrei para vocês em algumas ocasiões os fundamentos disso. Então eu falei os sacramentos, claro, falamos sobre os sacramentos, mas para não ir mais além, eu quero falar apenas de mais um ponto necessário para a salvação. Vamos para Mateus, no capítulo 16, o versículo 19. Mateus 16, 19, Jesus em Cesareia de Filipe, né? Diz o seguinte, vejamos aqui a importância, mais um ponto necessário para a salvação. E a partir deste ponto, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais detidamente na questão do batismo. Que ponto é esse, missionário? A igreja. A igreja é um elemento, nem sei se esta seria a terminologia para atribuir-me à igreja, mas é de fundamental importância para a salvação. E vejamos o quanto é importante, porque o batismo precisa dar-se por meio da igreja. Mateus 16, 19. Eu não vou questionar agora, depois a gente lê isso faz uma leitura mais detida do texto e a visão histórica desde os primeiros séculos, desde a aurora do cristianismo, estas palavras de Pedro, elas tiveram reações, interpretações não tão unânimes, mas chegou-se a uma conclusão sóbria. E o próprio texto deixa-nos isso claro. Então, eu não vou falar que a questão tu és a pedra, quem é a pedra, não vou falar. Só vamos tentar entender o restante do texto. Este restante, estas outras palavras, depois da questão do Pedro, que Pedro não é nome de ser humano, não é nome de pessoa, nome próprio, certo? Para nós mas é pedra. Então, se Jesus está falando, para quem é que Jesus está dizendo este restante que vamos ler aqui agora? Mas vamos deixar para lá, eu talvez confunda muito a sua cabeça, né? Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus.
e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então vejamos aqui, queridos, a importância da igreja. Ligar e desligar eram terminologias jurídicas usadas em julgamentos, em sentenças capitais. O que significava ligar? O que significava desligar? E Jesus, ele usa esta terminologia. Jesus usa esta expressão quando conversa com Pedro. São palavras que Jesus falou exclusivamente com Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligado na terra será desligado nos céus. Então a igreja é de suma importância para compreendermos o batismo e a história da salvação. Repito-me, o batismo se dá por meio da igreja. Eu não posso pular de cabeça abaixo lá no rio. Pronto, eu estou batizado. Eu não posso entrar lá embaixo de uma cachoeira, eu já estou batizado. Não. Para que o batismo aconteça, ele precisa dar-se em uma comunidade eclesial, com um ministro devidamente ordenado. Ele recebeu uma missão da igreja. Por isso ele pode ser o ministro do santo batismo. A igreja confiou-lhe um munus para administrar tal sacramento. Então, um ministro que não esteja ligado à igreja, a igreja que é o corpo místico de Cristo, e por ser o corpo místico de Cristo, ela vem ser um sacramento de salvação, um sinal da salvação. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos compreender que para a salvação, eu preciso da igreja. Fora da igreja, a salvação, ela é temerária. Ou então a Bíblia é uma mentira. As palavras apostólicas, as palavras de São Paulo. O que é a igreja? Eu entendo do meu jeito, como eu quero entender, sem a tradição cristã da aurora do cristianismo. A igreja é de suma importância para a salvação. Então, eu preciso estar ligado à igreja. Se quero a salvação, eu preciso estar ligado à igreja, como eu preciso de outros elementos necessários. Não basta-me também estar ligado à igreja. Dizer que pertenço ao corpo da igreja e não pertenço à alma da igreja. Isso aqui é temerário também. Já se diz há muito tempo, há séculos, que há aqueles que pertencem ao corpo da igreja, mas não pertencem à alma da igreja. E aqueles que pertencem à alma e não pertencem ao corpo. Quantas pessoas que estão fora da igreja não participam de nada, mas são mais cristãs que muitas que estão na igreja diuturnamente. Então, a igreja é necessária para a salvação. Precisamos estar ligados à igreja. E aqui é uma confusão muito grande, mas eu vou deixar isso para depois também. Não quero questionar a sua identidade religiosa, mas a pergunta é: que igreja é? Que igreja é? Ontem, passando aqui perto de casa, já abriu-se mais uma. Precisamos questionar isso, queridos irmãos. Precisamos questionar isso. Vamos ver mais uma referência, Mateus capítulo 18 e o versículo 15. Tá bom? Mateus capítulo 18 e o versículo 15, seguintes. A importância da igreja para a salvação. E é bom pensarmos, que igreja é essa? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, versículo 16 do 18. Mateus 18, eu li o 15, 16 agora. Mas,
Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. É preciso estar ligado à igreja. Pense nisso. É preciso estar ligado à igreja e não dela desligado. E não lutando contra ela. Ah, missionário, mas esse bispo, esse padre, esse papa, essa freira, esses leigos, não sei o quê. Meu irmão, a igreja, ela é santa e é pecadora. A igreja, ela é divina e ela é humana. Os traços característicos da igreja de Jesus compreende, inclusive, a santidade e o pecado. A dimensão divina e a dimensão humana. A igreja, enquanto peregrina, ela tem essas marcas de santidade, as marcas de pecado. Os traços divinos e os traços humanos. Quem acha que vive uma espiritualidade ilibada, que já nem peca mais, já está... Cuidado. Precisamos ter essa compreensão. Então, a igreja é coisa séria. Queridos irmãos, o diabo está colocando uma ideia na cabeça das pessoas. O povo está literalmente perdido, confuso, porque ninguém entende nem compreende mais a realidade eclesial. As pessoas vivem a sua espiritualidade do seu jeito, da sua maneira, cada um abre uma portinha. Meu Deus, quantas propostas eu já recebi para passar para a igreja, para fundar a igreja. Missionário, abra uma igreja porque a gente está com o Senhor, aquela coisa toda. Primeira coisa, para eu abrir uma igreja, quem foi que disse eu teria que morrer na cruz? E segundo, eu teria que fazer uma Bíblia. Porque esta Bíblia aqui eu não posso usar. Esta Bíblia aqui, para eu montar uma igreja para mim, eu não posso usar esta Bíblia aqui. Eu tenho que construir uma Bíblia para mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu volto com esse tema. Mas em vez dessa salvação barata que muita gente está pregando, basta fé, crê em Deus, já está. Leia Mateus capítulo 7, do versículo 13 seguinte. Jesus pregou uma salvação árdua. O mesmo sacrifício que Jesus fez na cruz, a história da salvação, somente na vida dele, essa mesma história é aplicada para a nossa vida. Para ele entrar na glória, voltar à glória, o grão de trigo primeiro teve que cair na terra e morrer. E morreu, e você sabe como. Então a nossa vida cristã, a nossa vida em Deus, a nossa vida de salvação precisa ser uma vida de renúncia, de sacrifício. É uma porta estreita, é um caminho apertado. Essa é a salvação pregada por Jesus Cristo. No próximo encontro, eu já vou começar a mexer mais detidamente na questão do batismo. Desça sobre todos nós nesse dia a bênção desse Deus Todo-Poderoso que quer nos ver irmãos, amando-nos, respeitando uns aos outros e que possamos usar a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho e para o caminho dos outros também. Grande abraço.